Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos aqui, reforçados na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, para trabalhar temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, o tema a ser trabalhado é a coisa julgada. Este tema é também um dos temas que recebeu alguma modificação relevante na mudança do Código de 73 para o nosso novo Código. Pois bem, antes de assentar as premissas, é importante recordar que coisa julgada, ela é considerada na doutrina efetivamente aquilo que nós chamamos de imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório ou do conteúdo decisório. A muito disso se deve os estudos do professor Barbosa Moreira, da professora Teresa Alvim e também do professor José Maria Rosa Tessainer. Tema bastante interessante que merece consideração. Bom, ainda devemos rapidamente tracejar e aqui informar também que a coisa julgada teve no novo código uma importante modificação, que podemos chamar de ampliação dos limites objetivos da coisa julgada. Mas antes disso, vamos retomar algumas ideias importantes para entender o tema, percebendo que a coisa julgada é um instrumento de estabilidade das decisões judiciais, juntamente com o trânsito julgado e com as preclusões. Pois bem, segundo o artigo 502 do novo Código, denomina-se coisa julgada material, portanto, porque somente ela é considerada efetivamente imutável e, consequentemente, indiscutível, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Fruto disso, os estudos do professor Liebman, à época, trabalhando coisa julgada já como autoridade. Portanto, esse é o conceito que o novo Código traz para a coisa julgada, afastando aqui a situação de sujeição a recursos. Muito bem, agora então vamos ao próximo passo, entender como funciona a estrutura dos limites objetivos da coisa julgada. O que se pode ter como limite objetivo da coisa julgada é efetivamente a questão de fundo, a questão de mérito decidida. É aquilo que se tornará como conteúdo decisório imutável. Isso faz parte do limite objetivo da coisa julgada, que congruentemente responde ao limite objetivo da demanda. Pois bem, o artigo 3º nos diz o seguinte, portanto, o artigo 503, do novo Código nos diz o seguinte: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Portanto, para que nós tenhamos a coisa julgada como imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório e da decisão, nós precisamos ter uma decisão de total ou parcial julgamento de mérito, portanto, mérito efetivamente no primeiro momento, para ter força de lei e de imutabilidade, desde que seja essa questão principal, no primeiro momento, trazida e expressamente decidida, para que eu possa ter a formação da coisa julgada. Nisso reside o limite objetivo da coisa julgada, que, em regra, vai atingir a questão principal. Todavia, o que nós temos então? No parágrafo 1º é super importante, vendo que nós tivemos no sistema do novo Código a extinção da antiga ação declaratória incidental, que visava trazer, por vezes, uma questão prejudicial para conhecimento do juízo, e assim obrigando o juízo a manifestar-se sobre ela. Hoje nós não temos mais esse fenômeno, e por não termos este fenômeno, esta ação, temos o parágrafo 1º do artigo 503 do novo Código, que então amplia os limites objetivos da coisa julgada. Diz o seguinte, o parágrafo 1º, que tem uma série de requisitos para que a coisa julgada também possa atingir a questão prejudicial. Vamos lá. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial. Portanto, o caput nós acabamos de ver a estrutura do limite objetivo, né? Aplica-se à questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo C. Nós temos agora uma condição super importante para compreender essa estrutura da formação da coisa julgada na questão prejudicial. Então, eu posso pensar em formação de coisa julgada sobre questões prejudiciais? Posso, com alguns requisitos. Vou trabalhá-los um a um agora. Inciso 1º, dessa resolução depender julgamento de mérito. Então, eu preciso
que o julgamento da questão prejudicial que vai ser envolvida seja uma questão efetivamente de mérito. Segundo aspecto, a seu respeito, tiver havido, no inciso 2º, tiver havido contraditório prévio e efetivo. Eu preciso, portanto, que a questão seja uma questão de contraditório prévio e efetivo, para que eu possa, então, construir a estrutura aqui da questão prejudicial como elemento da coisa julgada e ampliação de seu limite objetivo. Por fim, preciso ter um juízo competente em razão da matéria e da pessoa para resolver a questão principal. A questão principal e prejudicial como se principal fosse. Um exemplo típico dessas questões prejudiciais que se pode dar é a situação em que nós tenhamos, por exemplo, uma ação que visa a cobrança de determinada prestação determinada por contrato. Vejamos, estou basicamente tentando cumprir um contrato e receber um valor por meio de ação de cobrança. Imagine-se que no curso dessa estrutura nós também possamos discutir, por meio de uma questão prejudicial, a nulidade do contrato por um outro vício de natureza diversa. Se isso vier a acontecer, posso suscitá-la de que forma? Posso suscitá-la por meio de uma questão prejudicial, que impedirá, portanto, em regra, o conhecimento efetivo do mérito final, da questão principal. Se resolver que o contrato é um contrato nulo, a ação de cobrança perde razão pela qual a questão prejudicial se impõe e poderia receber a força da coisa julgada aqui através dessa estrutura de ampliação do limite objetivo da coisa julgada. Para fechar, ainda trabalhando esses requisitos, o parágrafo 2º faz um complemento muito importante, qual seja, na hipótese do parágrafo 1º que nós acabamos de trabalhar, que é a questão da ampliação dos limites objetivos da coisa julgada e os seus requisitos, não se aplica no processo se este processo tiver restrições probatórias ou limitação à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Então, se eu estiver com um processo que está nessa estrutura, que não obedece os elementos probatórios necessários para a formação de uma melhor análise da questão principal e prejudicial, eu não tenho como exigir que sobre isto a coisa julgada tenha força de imutabilidade sobre a questão prejudicial. Razão pela qual, se isto também não se implementar, nós tivermos um processo sem restrições probatórias e sem limitações de cognição que impeçam esse aprofundamento, nós então poderemos falar na formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial. Não sendo assim, não se aplica no processo que houver restrições probatórias ou limitação de cognição que impeça o conhecimento efetivo e a análise da questão prejudicial, a coisa julgada formada. Por fim, os últimos elementos para trazer informação estão aqui colocados. O artigo 504 do novo Código trabalha algo que já é há muito tempo de nós conhecido, que é a informação de que alguns elementos da sentença não recebem a força da coisa julgada como imutabilidade, quais sejam os motivos, a fundamentação estruturada, bem como a verdade dos fatos. Não fazem coisa julgada. Isso já é trabalhado de mais a mais há muito tempo em vários países, e aqui no Brasil também não é uma grande novidade a manutenção dessa situação. O que recebe a força da coisa julgada é o dispositivo da sentença, por exemplo, que vai então tornar o comando decisório imutável e indiscutível. Chegando aos pontos finais, nós temos então o outro lado da moeda, a limitação subjetiva da coisa julgada, que se vincula às partes que recebem a imutabilidade e a indiscutibilidade. Isso está previsto no artigo 506 do novo Código, que diz exatamente o seguinte: a sentença ela faz coisa julgada entre as partes às quais é dada. Por essa razão, ela não prejudica a terceiros e não os atinge. Há coisa julgada, que é a imutabilidade. A imutabilidade entre A e B não atinge a C, razão pela qual C pode promover uma ação envolvendo a mesma questão que se discute com A ou B. Agora, os efeitos da sentença, coisas distintas, os efeitos da sentença, estes sim podem atingir a terceiros. E isso se dá em muitas situações.
Agora, veja, a coisa julgada como imutabilidade do comando decisório, em seu limite subjetivo, atinge somente as partes envolvidas no processo, e não a terceiros, diferentemente dos efeitos da sentença. Aqui também compete informar que nós temos um limite temporal para a coisa julgada. A coisa julgada não é feita para durar eternamente. Em algumas situações se discute, inclusive, a possibilidade de mitigação da coisa julgada. Mas não é esse o objetivo aqui dessa nossa conversa. Para encerrar, não posso deixar de informar também que é vedada a parte discutir, no curso do processo, as questões que já foram decididas e a cujo respeito se operou a preclusão. Esse é aquele elemento que alguns chamam de efeito preclusivo da coisa julgada. Então não vou poder discutir novamente essas questões já resolvidas. Isso está no artigo 507 do novo Código. E por fim, transitada em julgada a decisão de mérito, evidentemente de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações. E aqui a pena de preclusão também, consequente desse elemento. E as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição de determinado pedido. E é exatamente essa instrução que está colocada no artigo 508. Assim, temos, para o novo Código, uma estrutura do que é a coisa julgada, considerada como tal, a coisa julgada material, como indiscutibilidade do conteúdo decisório, que, em regra, atinge a questão principal e, hoje, pelo novo Código, pode atingir a questão prejudicial, desde que respeitados os elementos e os requisitos para tanto. Deixo aqui um abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.